E aí, pessoal, hoje eu vou mostrar para vocês então o novo bloco de cílios 4.0, tá? Esse bloco ele tá bem mais leve. A gente criou agora uma estrutura onde a textura não vem dentro do bloco, ela vem separada e isso a gente consegue fazer com que o filtro de vocês fique absurdamente mais leve. Então, quando vocês adquirirem o bloco esse novo, ele vai vir nesse zip. Vocês descompactem essa pasta, tá? É importante tirar daqui de dentro. Tem gente que abre aqui dentro e tenta importar as coisas daqui de dentro direto do zip. Não funciona, tá? Descompactem esse arquivo, guardem ele como backup e utilizem só a pasta extraída já. Dentro da pasta, então, vão vir 3 pastas, tá? A primeira é o bloco em si, sem textura nenhuma, tá? Vem só com as propriedades e a estrutura dos cílios. E depois 2 pastas que são as texturas. A gente está mandando o pacote A de texturas superiores, tá? Com 10 texturas. E um pacote também adicional com 3 texturas inferiores. Isso aqui é um adicional novo desse bloco que não tinha nos outros, tá? Então, para usar é bem fácil. A gente precisa importar esse bloco para dentro do nosso projeto, depois importar as texturas que a gente quer usar. Podemos importar várias ou podemos importar uma só para deixar leve o nosso filtro. E tá feito o carreto, tá? Então, vou mostrar para vocês aqui. Eu tenho um projeto já aberto. Vocês podem ver que ele tem um Face Tracker já tem um Retouch. E a gente vai importar aqui para dentro o nosso bloco, ó. Dentro dessa pasta tem o bloco está aqui. Importa o bloco para dentro do nosso filtro e arrasta ele para dentro do layer, tá? Vocês podem ver aqui que os cílios ficou em branco, por quê? Porque não tem nenhuma textura ainda sendo aplicada. Ele já está ali, mas ele não tem nenhuma textura. Aqui dentro da pasta, ó, dá até para ter uma ideia. Vamos ver as propriedades aqui, olha, tem 100K, tá? Esse arquivo está muito leve, ele provavelmente vai ter mais 100, mais 200K em função da textura, e isso vai fazer com que o filtro de vocês fique bem leve. Vamos pegar então uma textura de cílios aqui, eu vou puxar a 4, tá? Colocar aqui. E aqui tem uma coisa importante, tá? Na configuração da textura, que era uma coisa que a gente já fazia dentro do bloco antes, como vocês estão importando a textura agora para dentro, eu gosto de tirar a compressão, tá? Então, eu tiro a compressão dos 3 aqui. Mas aqui dentro do filtering, é importante a gente trocar para High Trilinear. Ele vem em Low Bilinear, a gente troca para High Trilinear, tá? Essa aqui foi uma dica que o Hércules me passou lá quando eu estava fazendo os cílios 2.0 ainda, e ele deixa os cílios muito mais smooth. Eu vou mostrar para vocês, ele fica uma penugem em vez de ficar uma coisa pixelizada assim, tá? Então, importou a textura para dentro, seleciona o bloco e troca a textura Sup Texture. Aqui são as configurações do cílio superior e Inf são as configurações dos cílios inferior. Depois eu vou mostrar para vocês. Então, Sup, vamos colocar a textura A4 aqui, e tá ali os cílios, ó. Vocês podem ver, eu posso mexer na opacidade aqui, tá? E posso mexer no size também, eu coloquei para vocês poderem mexer um pouquinho no tamanho. Dependendo da textura, quando a gente usa no máximo, ele dá uma estouradinha aqui no lado de dentro, fica aparecendo um pouquinho da pálpebra ali. E isso é facilmente corrigido com um delineador, alguma coisa que vocês usem por trás dos cílios ali. Mas na maioria das vezes não acontece, tá? Bom, vou mostrar para vocês então aquela configuração, tá? Aqui na textura, se vocês forem na textura e trocar o High Trilinear para Low Bilinear de novo, olhem como os cílios fica pixelizado, ó. Ele parece um pau oco em vez de parecer aquela penugem, aquele cílios smooth que a gente gosta. Então isso é muito importante, tá? Quando importarem a textura, se quiserem comprimir, a compressão não tem importância, eu gosto de usar sem compressão. Mas o filtering é importante trocar para High Trilinear, tá? Isso vai fazer com que os cílios fiquem smooth. Vamos então configurar
o cílios inferior, tá? O cílios inferior, vocês podem ver que ele é feito com mesh, ele não é feito 3D como o cílio superior, ele é só um face mesh aplicando uma textura aqui embaixo. Então a gente ativa ele ali no checkbox que eu coloquei. Vamos puxar uma textura aqui, pode ser essa. Vamos puxar as 3 para a gente poder trocar. Ó, elas já estão comprimindo. Posso deixar comprimido se eu quiser, não tem problema. A importante só é trocar o low bilinear para high trilinear, tá? Vou lá no block e adiciono a textura aqui, os cílios inferior. Vocês podem ver que ele já adicionou os cílios inferior e eu tenho aqui ó, uma opacidade. Eu posso deixar ele bem forte, né? E bem fraquinho se eu quiser. Outra coisa que a gente adicionou também é a questão da cor, tá? Vocês podem trocar a cor, mas ele tá com um material flat, então ele não tem a interferência da luz nesses materiais, tá? Então, quando tu colocar uma cor, por exemplo, nos cílios, ele vai ficar opaco, ó. A gente não consegue uma definição perfeita, mas dá para fazer uns cílios coloridos, tá vendo? Ó, vamos soltar aqui para ver piscando. Tá, então a gente pode colocar uma cor nos cílios de cima, uma outra cor nos cílios de baixo aqui, e fazer uns cílios bem coloridos. Às vezes o pessoal tá com um projeto mais ousado e tem essa necessidade, tá? Vamos parar de novo aqui. Uma outra coisa que a gente pode fazer daí, para deixar tipo uns cílios com um tom de rosa, é usar bem escuro aqui, ó. Vocês podem usar bem escuro e ele vai ter uma tonalização de roxo, de rosa aqui, ó, que vai ter a cor, mas ainda vai continuar aparecendo nos cílios real, né? Então essa é uma dica que eu dou aqui, a mesma coisa com os cílios inferiores. Vocês podem ver que já ficou um cílios rosadinho, parece que tem um make ali e dá uma suavidade para esses cílios. E é isso, tá? A gente está disponibilizando esse bloco lá na loja. Comprando o bloco já vem com o pack A e na medida do possível a gente vai estar disponibilizando outros packs, o pack B, pack C, pack D, para vocês simplesmente só complementarem dentro desse bloco. A ideia é essa, é vocês terem um bloco só, sem textura nenhuma, e depois vocês poderem adquirir texturas novas e usarem no mesmo bloco por um preço muito mais barato. Então esse bloco vai vir por um preço mais alto, mas é porque vocês estão adquirindo o bloco. Depois, quem adquirir só as texturas vai poder usar o mesmo bloco e não vai precisar ficar comprando novos blocos de cílios para poder botar texturas novas. Tá? É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se precisarem de alguma ajuda, vocês sabem que a gente está sempre disponível lá na loja. O chat da loja funciona o tempo inteiro. Às vezes a gente não consegue responder no dia, mas em seguida a gente dá o suporte. Vocês sabem que lá todo mundo é super bem atendido. Tá bom? Obrigado, pessoal. Até mais.